Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel, e por Abramo Maidec. Muito boa noite, Abramo. Boa noite, Patrick. Boa noite, telespectadores e internautas. É um prazer estar aqui novamente nos estúdios da TV Mais Brasil. Hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios o empresário e gestor de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia da cidade de Jundiaí, Cristiano Lopes. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado, Abrão. Obrigado, Patrick, pelo convite e a todos da direção aqui da TV. Fico muito feliz e honrado por estar com vocês nessa noite aqui. Não, maravilha. A gente vai bater um papo, tem bastante coisa para a gente conversar. Você, além de estar hoje como gestor de desenvolvimento econômico, você também é empresário e empreendedor, né? Então, a gente tem aqui como tema do nosso programa o empreendedorismo e como gestor de desenvolvimento econômico, você está à frente dessa atividade de empreendedorismo e tudo que a cidade tem feito em termos de empreendedorismo e facilitar o empreendedorismo da nossa cidade. Mas o Abramo, antes disso, vai falar algumas informações, alguns dados sobre a nossa querida cidade de Jundiaí. E é isso aí, são dados extremamente relevantes. Bom, ranking da revista Financial Times, estudo American Cities of the Future, 10º lugar entre os melhores municípios das Américas para investir, 7º maior PIB de São Paulo, 6º maior parque industrial de São Paulo, com mais de 1.300 indústrias que empregam mais de 52 mil pessoas, 8º maior parque de comércio e serviços de São Paulo, importante destino turístico do estado, um PIB per capita de 220% maior que o índice nacional, localização estratégica com rápida conexão à capital e interior, tem um dos melhores aeroportos executivos do estado, 4º maior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do estado de São Paulo, uma das cidades mais sustentáveis das Américas. Caramba, ou seja, com esse currículo... Currículo espetacular. Cris, é uma alegria poder falar um pouco da nossa cidade, com muito orgulho, né? E, então a gente já sabe que o nosso programa vai ser rico em informações, a nossa cidade, graças a Deus, é rica também. Claro que sempre tem melhorias, a gente sabe disso, você vai ter hoje a oportunidade de falar um pouquinho de tudo que está sendo feito, tudo que vocês planejam na prefeitura para o futuro, e vai ser sensacional a entrevista, tenho certeza, Cris. Se a gente avaliar os dados hoje, que o Abramo falou aqui, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, né, de poder manter uma cidade com qualidade de vida, manter uma cidade que seja atrativa para as novas empresas, manter uma cidade onde possa oferecer bons serviços, desburocratizar o sistema público, que eu acho que isso é um papel importante que essa gestão está buscando fazer, né? Ser uma cidade inteligente, conectada com o mundo, uma cidade onde dá oportunidade principalmente para as crianças. Eu acho que são temas tão bacanas que nós vamos precisar de vários programas. Sem dúvida. Para que nós possamos dialogar sobre esses assuntos, sobre esses temas que são tão importantes e fazem a diferença na vida das pessoas, né? A gente falar com a 7ª economia do estado, a 17ª do Brasil, representar meio PIB nacional, né? Quanto que isso tem de faturamento, só para que os telespectadores saibam, nós temos 51 mil CNPJs cadastrados na prefeitura. 51 mil. Nossa, é muito. É um número expressivo. São números bastante grandes. Lógico que nós temos 35% disso um mês. Né? Isso vem, a pandemia acabou alavancando muito também a abertura de mês, as pessoas buscando pelo primeiro emprego, ou buscando o seu próprio negócio, ou buscando um complemento familiar, financeiro, então acabou abrindo o seu negócio, no contraturno da empresa acabou abrindo o seu negócio próprio. Então acho que nós temos uma noite hoje recheada de conversa, de bate-papo sobre o empreendedorismo, né? O que fazer, não tenha dúvida, como inovar, como a gente tratar essa união entre poder público e privado, que é tão importante, né? E o momento, né, Cris? A gente ainda está numa pandemia, mas saindo de uma pandemia, um momento muito crítico
que não só o Brasil, mas o mundo viveu, né? E não somente Jundiaí, mas todo o Brasil está passando por essa fase. E esse momento de saída da pandemia, a gente vai perguntar especificamente isso aqui, está na pauta também, o que Jundiaí está fazendo para ter a retomada econômica nesse momento tão importante, né? Onde tem muita expectativa das coisas voltarem como eram e o que vai acontecer. E você está à frente de um dos grandes pilares que trata justamente disso, né? Da retomada econômica. Então, para a gente, para o Abramo e para mim, realmente uma grande satisfação e uma oportunidade de ouvir, né? O que você tem para falar sobre todos esses temas aí. Né? Sim, eu acho que primeiro eu preciso parabenizar vocês pela iniciativa de estarem aqui, podendo promover esse bate-papo, não só comigo, eu acompanhei algumas edições anteriores, alguns amigos meus já passaram por aqui. Obrigado. Eu sei que outros estarão aqui também, né? Sim. Que é tão importante trazer pessoas, CEO de empresas, pessoas do pequeno negócio também, né? Para poder compartilhar as ideias, né? A gente trocar informações. Eu tenho feito muito isso na prefeitura, né? Todas as terças-feiras de manhã eu faço reunião com os empresários e essa vida online hoje nos permite estar reunindo rapidamente, sem muita gastos, sem muito desperdício de tempo, né? Então nós também estamos aprendendo muito com tudo isso que a pandemia nos trouxe. E essas reuniões online, elas servem exatamente para a gente pegar o poder público e se aproximar com os empresários da cidade, com o trabalhador, para entender quais são os caminhos que nós devemos tomar em conjunto. Eu acho que todas as decisões, e uma coisa que o governo do prefeito Luiz Fernando tem de bom, é poder estar próximo daquilo que está acontecendo. Então, logo quando nós tivemos o problema da pandemia, o primeiro ato foi criar a comissão, né, que tratou de todos esses problemas da pandemia. Então, acho que esse núcleo que cuidou de um problema tão... Uma gestão de crise, né? Você cria uma gestão de crise, né? Você cria a comissão da crise, aquele grupo gestor ali que vai tomar as decisões ali. Isso foi fundamental. Da mesma forma nós fizemos na Câmara Municipal, tanto é que eu fui o presidente da comissão que cuidou da retomada e do plano diretor. Legal. São dois temas de peso, né? Dois temas importantes, né? Cuidar da retomada econômica na Câmara, nós ouvimos, se eu não me engano, se não me falha aqui minha memória, já tem um ano quase, um ano e meio, melhor dizendo, foram mais de 30 reuniões. Estamos aqui acompanhados com o Fábio Manzini, que é o nosso jornalista, que está comigo em todos os momentos bons e difíceis, né? Mas nós reunimos com todas as entidades da cidade para entender naquele momento como nós poderíamos estar preparados enquanto comerciante, enquanto prestador de serviço, com os nossos protocolos sanitários, para que nós achávamos que era 40 dias, 50 dias. Se vocês se recordarem, todo mundo falou que era um mêsinho, um mês fácil, 3 meses no máximo. E nós já estávamos quase que nos preparando para um ano. E nós estamos quase no segundo ano, né? Isso que você falou ainda na Câmara, né? Isso... porque voltar aqui para que todos... A gente vai falar um pouquinho da sua trajetória, mas o telespectador é bom, ele sabe, né? O Cris foi vereador, né? E um dos mais votados também da cidade. E tem uma trajetória política aí antes de assumir essa questão e essa pauta da gestão econômica. Né? Então, para que as pessoas se sintonizem aqui com a gente, né? A minha história toda foi em cima do esporte, né? Do motocross, apesar de ser empresário. Nossa empresa completa esse ano 58 anos de Jundiaí, né? E depois eu tive a minha vida no esporte, onde eu sou piloto de motocross há 32 anos, né? Conquistei 5 títulos nacionais, foram 18 títulos estaduais, foram sul-americano, latino-americano, piloto da Honda durante 23 anos, piloto da Yamaha, e ainda corro, ainda estou em atividade, né? Participei das eleições municipais em 2016. Antes eu tinha sido secretário de esporte do município, até pelo vínculo meu com o esporte da cidade. Tive uma experiência lá de quase 4 anos. Participei das eleições e fui eleito vereador pela primeira vez. E fui reeleito agora, fiquei o 4º mais votado do município e fui reeleito recentemente. E por essas participações minhas dentro da Câmara, dentro da retomada econômica, dentro do plano diretor, sempre voltado a ações para a área do comércio, a área do serviço, né, que é a minha formação, administração de empresa. Aí o prefeito Luiz Fernando, em dezembro, me convidou para assumir a pasta de desenvolvimento econômico, juntamente com o José Antônio Parimós, que é o governo de finanças, né, o secretário.
E aí eu aceitei esse desafio nesse momento da retomada econômica. Eu acho momento que crítico, é crítico, ele é importante. Eu acho que precisa de uma união muito forte, não Sim. só do legislativo e do executivo, mas da própria comunidade, como foi nos cuidados com a saúde. Eu acho que Jundiaí está de parabéns, não só pela ação que a unidade de saúde fez, mas a comunidade também contribuiu muito, sabe? No momento que precisou segurar, todo mundo segurou. Sem dúvida. No momento que todo mundo precisava vacinar, nós estamos com 100% vacinado praticamente 100% da primeira dose, 60%, 70% da segunda dose já. Então, isso é significativo. Muito. Se você olhar para o mundo não conseguiu acompanhar esse papel que nós fizemos aqui em Jundiaí, né? E o estado de São Paulo, acho que hoje ou essa semana, praticamente 100% da primeira dose. Da primeira dose. Quer dizer, isso a gente fala. Com orgulho. Existem países no mundo que ainda estão com 50% e nós já chegamos o estado de São Paulo 100% e a cidade de Jundiaí 100% também. Vocês estão de parabéns. E essa pandemia, ela pegou muita gente de surpresa. Eu acho que quem se deu melhor, quem teve esse poder de reagir rapidamente, né? Unindo o executivo, o legislativo, se unindo, criando esses comitês de crise, e aqueles que tiveram ações como a de vocês se sobressaíram. Isso é extremamente importante. Eu acho que é o destaque de Jundiaí, né? Eu acredito muito que o poder público, eu sempre brinco nas nossas reuniões lá que eu faço com os empresários, quando ele não está atrapalhando, ele está ajudando demais já. Né? É verdade. Mas quando você começa a oferecer, começa a colocar a mentalidade do privado dentro do público, ele acontece de uma forma muito natural. Né? Porque o servidor público está lá para ajudar. Ele é um servidor público, a própria palavra, nós somos servidores públicos enquanto nós estivermos dentro de uma gestão, ou aqueles que são concursados, né? Que prestam serviço para a comunidade através do concurso público e consegue a sua vaga. Então acho que a gente tem que mudar um pouco a mentalidade, né? De que o serviço público nunca é oferecido da melhor forma. Né? Eu acredito muito que a gente vai conseguir ter, com essa aceleração que a pandemia trouxe para a gente, na desburocratização, na digitalização. Hoje quem for na Prefeitura de Jundiaí vai entender que muitas coisas já se mudaram lá. Né? Algumas catástrofes, elas no final têm um resultado positivo, né? Apesar de você sofrer com tudo isso, ela ajuda você em alguns pontos. Eu acho que ela acelerou. Né? Acelerou algumas coisas que eram para acontecer com mais tempo, de 4, 5 anos para frente, e isso veio que aconteceu num momento de necessidade. Eu faço uma analogia, é como se tivesse um avião no piloto automático, né? De repente desligaram o piloto automático e todo mundo saiu correndo para resolver seus problemas. Ninguém sabia pilotar direito o avião, né? Mais ou menos isso, né? Eu acho que agora está todo mundo, mesmo que no manual, todo mundo pilotando o avião e as coisas estão se encaixando. Mas uma das coisas legal, hoje a gente vai ter que falar um pouquinho sobre gestão pública e falar um pouquinho de empreendedorismo também, porque é o tema também do nosso programa. Então a gente vai fazer algumas perguntas, uma ou duas perguntas para você, como empreendedor também. A gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, e no teu caso a gente também quer saber o que é, no teu caso, na tua opinião, na tua experiência, o espírito empreendedor. Você é de uma família de empreendedores, de empresários, você é esportista. O esportista tem um pouquinho do que o empreendedor tem também, porque precisa disciplina, planejamento, tudo isso faz parte, desafios. Então você tem isso como empreendedor e os nossos telespectadores com certeza vão querer ter a tua opinião também como esportista e como empreendedor. O que é o espírito empreendedor na tua visão? Primeiro que assim, empreender no Brasil é um desafio, né? É desafiador você poder imaginar que você pode produzir algo, imaginar que você pode prestar um tipo de serviço, imaginar que você precisa se autossustentar, que você pode gerar emprego, que você pode gerar soluções para o mundo, né? Isso é o espírito empreendedor, né? Eu me considero um empreendedor porque do esporte, quando eu decidi que eu ia ser piloto de motocross, eu tive uma disciplina muito grande, uma dedicação muito grande. E o desafio é enorme, porque você nunca imagina que você vai entrar numa modalidade e vai se tornar o melhor do país. Normalmente as pessoas começam por uma atividade física ou esportiva
querendo Um bem-estar, né? a saúde e por fazer aquela coisa que você gosta, como prazer. E aí, ao longo do tempo, você vai começando a falar, peraí, eu Tem um jeito para isso, eu tenho garra, né? E quando o cara tem esse espírito empreendedor, ele começa e já sente isso. Então ele sabe que aquilo vai dar certo. Pode ser que daqui a pouco ele abre o seu negocinho, daqui a pouco ele vende e está com outro. Eu tenho um amigo comum nosso, que ele já teve umas 200 lojas, tudo de cada coisa. Não é uma coisa que ele abre um segmento, mas o cara é o puro espírito empreendedor. Porque hoje ele abre uma loja de calota, amanhã ele abre uma loja de borracha, amanhã ele abre uma loja de tecido. O cara tá desafiando ele mesmo. Irrequieto, sempre querendo fazer algo novo, trazer novidade, inovação, então acho que se o reinventar. espírito do empreendedor, ele é o desafio que move ele àquela situação. Né? Não é só a parte financeira, quer dizer. A financeira é a consequência. Sim. Agora, a satisfação também dele. Começa né? por isso. Ele não faz nada só pelo dinheiro. Eu não corri de moto 32 anos pelo dinheiro. Mas você foi profissional e viveu ganhei disso. dinheiro, posso falar para você que no Brasil hoje, são poucos pilotos que têm ou tiveram o mesmo resultado que eu tive. 5 vezes campeão, brasileiro, motocross. Brasileiro, 18 tudo. do estado, quer dizer, tudo. Sempre numa categoria, curiosidade minha. Não, a gente tem a categoria 125 cilindrada, Sim. depois 250. Aí mudou dos motores de 2 tempos para 4 tempos, é 250 cilindrada hoje, 450 cilindrada, que eram as antigas 2 tempos. Então, assim, as categorias que tiveram nas modalidades, eu fui o melhor. Mas você ser o melhor, aí cai a dedicação, cai a disciplina. E se nós não tivermos essas coisas, seja no esporte, seja na família, seja no dia a dia do trabalho, quem que vai abrir um negócio? Ninguém é o melhor por acaso. Eu sempre falo isso. Tem que ter dedicação, comprometimento, resiliência. Ninguém nasce, eu sou o melhor. Não. Todo mundo fala, né? As pedras que eu já carreguei lá atrás, né? Ninguém sabe nada disso, mas é difícil. Você carrega até hoje, quer dizer, você tem até, outro dia quando a gente fez uma reunião de alinhamento, você estava com dor nas costas, são os 30 anos de carreira. Porque o motocross ele judia bastante também, né? Então você vê, no esporte foi assim, na minha vida pública, apesar de ser curta, também é assim, então eu me dediquei para a Câmara Municipal com muita intensidade. Eu me preparei para estar lá. Quando eu fui secretário de esporte, e aqui está o Fábio Manzini que pode me dizer, eu vivia 24 horas à disposição da prefeitura, à disposição da população para oferecer o que fosse de melhor para os nossos atletas, para as nossas frequentadoras dos centros esportivos. E aí é difícil você falar, é uma crítica de um prédio que está mal cuidado por N questões financeiras, mas aquele carinho que você tem por estar fazendo aquela atividade lá dentro, né? Então, acho que empreender, eu acho que é uma palavra tão forte, que faz a diferença na vida das pessoas. Então, eu sempre falo que quem quer empreender, avalie o que vai fazer, ponha como objetivo principal, porque não dá para a gente ficar galho em galho, e coloque em ação. Nesse momento, nós vamos ter sucesso. Bacana. Bom, a outra pergunta que nós tínhamos aqui é um pouco da história da tua vida, né? Como você chegou a ser gestor, mas eu acho que isso você já está quase falando. Já praticamente já falou, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, como é que você chegou a ser o gestor de desenvolvimento econômico da ciência? Tua família ela tem uma empresa que foi fundada por teu pai, você... É isso? Sim, colocou o nome do meu avô, né? Que é Mário, então é Casa Mário de Pneus, Mário por causa do meu avô. Bem tradicional. Hoje meu irmão, minhas 2 irmãs ficam na empresa, né? Eu assumi esse compromisso com a cidade, né? E fui para a vida pública, não me considero um político de carreira, né? Eu só acredito que eu vivo um momento. E quando eu fui chamado pelo prefeito para estar nessa posição hoje, é porque eu tenho um histórico que me permita estar ocupando um cargo hoje muito importante. Que os meus 2 sucessores de lá, que são pessoas que eu adoro, pessoas que eu admiro como profissionais, um que é o Marcelo Cerezer, que hoje é o presidente do Ciesp, né, da família Cerezer, empresário de sucesso da cidade, pessoa super simples, humilde e amigo, que fez um ótimo papel enquanto secretário, e depois dele veio o professor Messias Mercadante, que é uma pessoa que eu também admiro demais, o professor,
pessoa que a cidade gosta, né? Um grande tenista. Joga bem tênis ali que no a clube. família toda, o filho dele é meu cunhado, o Márcio. Sim. Então, assim, nós estamos entre família, eu gosto muito. Então, você vê que, por isso eu separo a política partidária da política pública. Sim. Coisas boas a gente dá continuidade. Sim. E aquilo que a gente acredita que ser mudado, muda com um empreendedor, né? Vamos mudar para fazer a coisa acontecer Claro. de forma diferente, para poder... E foi isso exatamente, assim, a minha história na política, ela se confunde com a minha história no esporte, Sim. com a minha história de vida, pela minha família, pelos meus negócios, pela minha formação. Então, eu não sou um aventureiro hoje na unidade de desenvolvimento econômico. Eu sou você é uma que figura... estamos trabalhando para Claro. poder ajudar. Uma figura, o Cris é uma figura conhecida de Jundiaí pela carreira no esporte, pela empresa bem-sucedida da família e depois também quando entrou na vida pública. Então, isso facilita também. Quando a gente tem um gestor à frente de qualquer pasta, mas principalmente pessoas que a gente conhece bem e sabe o comportamento, quer dizer, não é de agora que a gente conhece. Então, mas você sabe que na política tem isso, né? É. Quando o cidadão não conhece o político, qualquer fake news derrete de vez aquele cara, o político. Quando as pessoas têm essa possibilidade, que é o caso meu e do Patrick, nós somos conhecidos já de muitos e muitos anos. Então, ele sabe da minha história. Se o cara chegar lá, mas o Cristiano... Olha, A gente conhece, posso falar para você. Eu não acredito, porque eu conheço isso, conheço aquilo. Então, às vezes, a nossa dificuldade enquanto... Eu peguei o pior momento para ser político. Se você pegar de 2014 para hoje, que era Dilma e Nossa, o Brasil... Temer e depois Bolsonaro, que virou uma polarização muito grande, uma briga mais partidária do que uma briga de administradores, né? E aí a gente está no meio desse bolo todo, né? Então você imagina nós aqui hoje falando... E uma enxurrada de fake news para tudo que é lado e em todos E a os era setores, digital. né? E a era Exatamente, digital, as coisas são muito... A gente está falando aqui agora, em 35 segundos o mundo está sabendo, né? Então eu peguei um momento muito difícil para exercer essa função de político, mas sinceramente eu me satisfaço muito nesse momento. A minha vida, eu não tenho nenhum tipo de programação para frente. Eu quero continuar ajudando a cidade naquilo que eu for competente para ajudar. E uma coisa eu falo que é super importante, a participação popular. Continuo falando. Foi assim no meu mandato legislativo. Foram mais de 45 leis que eu fiz, aprovadas, mais de 60 apresentadas, todas com participação popular. E não está sendo diferente agora. As empresas estão colaborando no desenvolvimento das nossas ferramentas lá na Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. E isso que a gente gostaria agora, fazendo já a ponte, o link, para justamente você começar a explicar o que você está fazendo à frente da Secretaria, né, de Desenvolvimento Econômico no pós-pandemia. Porque a gente vai trazer muita gente aqui para conversar, mas especialmente a situação da retomada econômica. Quer dizer, trazer você aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que você tem muita coisa para falar. Então, a pergunta seria, o pós-pandemia, como vai ser a retomada econômica em Jundiaí e o que vem sendo feito? Qual é o papel da Prefeitura neste processo? Eu apresentei para o prefeito, depois que ele me convidou, eu fiz um planejamento, apresentei para o Luiz Fernando, juntamente com o José Antônio Parimoschi. O Parimoschi eu tenho conversado muito, né? As nossas unidades meio que muito próximas. Não é conflito, mas ela acaba converge demais, né? Então eu tenho muito no meu dia a dia eu tenho muito diálogo com ele, né? Eu tenho admirado muito o trabalho dele, o profissional que ele é dentro da gestão, né? E eu consigo trazer para ele aquilo que eu penso e preciso fazer e ter o apoio da governança, né? Ele tem bastante experiência na área pública, isso ajuda, foi do governo do estado, acabou contribuindo muito, né? Então tem um conhecimento muito bom e que acaba me ajudando muito no desenvolvimento. Então eu separei em curto prazo, em médio prazo, apresentei para o prefeito, tive a aprovação dele e da curto prazo para poder ajudar aí as pessoas que estão nos acompanhando, eu tinha que oferecer o serviço público de uma forma digital. O primeiro passo. O cidadão não podia, nós estávamos na pandemia ainda. Eu não poderia fazer o cara sair da casa dele para ele até o Paço Municipal, ou até o Pátio, ou até o Banco do Povo, que são unidades que eu controlo, que eu gerencio,
para poder fazer um pedido de alguma coisa. Então, a primeira coisa foi reunir todos os nossos serviços dentro de uma única plataforma digitalizar digital. isso, tudo, trazer isso. todo, acesso tudo digital para que as pessoas pudessem ter esse aporte, esse apoio da prefeitura naquilo que ela viesse a ter necessidade. Você criou um portal, vamos dizer assim. É um portal dinâmico, um portal simples de acesso, um portal onde conecta as pessoas e os interesses das pessoas. Então, eu abri o campo para todos, seja para o comércio, para o serviço, para o prestador de serviço, para os MEIs, nós vamos falar um pouquinho deles também, né? Para apresentar a cidade para o mundo afora. Nós estamos recebendo uma média de a cada 2 meses uma empresa de Jundiaí. Fantástico. É um número assim absurdo. E eu tinha que trabalhar a retenção das existentes, para que nenhuma fosse embora. Que é uma briga entre cidades também, né? Para onde que elas vão. Né? Mas a gente não pode deixar embora. Quando vai embora uma empresa da cidade, a gente tem que chorar demais. Claro. Então tem que fazer. Nós tivemos a curto prazo. Então o que nós fizemos? Comecei a me conectar com as empresas rapidamente para entender qual era a necessidade delas, qual que era o problema de protocolo de sanitário. As indústrias em Jundiaí, nenhuma parou. Eu fiquei triste pelo comércio, porque houve uma ordem do Estado, onde a gente precisou se adaptar com aquilo que estava acontecendo, por causa do transporte público, por causa das pessoas circulando pelas ruas, o uso da máscara, aquelas coisas todas que aconteceu naquele momento. Então, a curto prazo, eu já me conectei com as empresas e, paralelo a isso, fui construindo esse portal que demorou 3 meses e pouquinho. A gente tem depois imagens, a gente vai, no momento que você quiser trazer umas imagens, a gente tem algumas imagens do portal em si, mas eu tive a oportunidade, olhei, realmente muito organizado. Isso, você criou um dos pilares ali, acho que foi até o próprio Fábio que me comentou, é o Google para Jundiaí, fechado ali com as nossas coisas da cidade, que é fantástico, essa digitalização, né? Eu trago uns dados para vocês aqui. O portal está com 4 meses de lançamento. Ele está com 640 mil acessos. Caramba, muita coisa. É muita coisa. O primeiro ato que eu fiz assim que eu assumi, eu me reuni com as entidades educacionais do município, as universidades, me reuni com a Senai, FATEC, ETEX, com todas as instituições de ensino, para poder ter essa parceria comigo, para Associação Comercial, CDL, Ciesp, Sincomércio. Nós estamos reunindo todas as entidades da cidade para poder oferecer qualificação profissional, capacitação. Então o portal, eu separei ele em 4 eixos fáceis. Não sei se tem imagem dele aí, mas Paula, nós separamos. Vamos ver se a gente consegue. Nós separamos 4 eixos. Olha lá. Olha aí que legal. Muito simples. É o portal, a gente está chamando o portal dos negócios, né? Então nós separamos eles em 4 eixos: o meu comércio, empregabilidade, apoio ao empreendedor e Invista em Jundiaí. O meu comércio é um grande guia. Hoje nós batemos recorde com 500 empresas cadastradas, 500 comerciantes e prestadores de serviços cadastrados no portal, porque ele vai virar um grande guia da cidade. Antigamente nós tínhamos aquele páginas amarelas, né? Acabou isso aí. Agora você vai clicar no portal Jundiaí Empreendedora, vai clicar lá no guia e vai entender, vai se conectar com o comércio do seu bairro, com o prestador de serviço. Então eu moro lá no Rio Acima, eu quero contratar um encanador. Deixa eu ver se aqui no Rio Acima tem encanador. Eu clico lá, encanador, coloco o bairro Rio Acima, vai aparecer todos os prestadores de serviço do bairro. Isso é muito legal. De uma forma muito simples, rápido, muito amigável. O gratuito. Portal, gratuito, é importante amigável. dizer. Gratuito. Vamos voltar de novo, só para a gente ver ali, Paula, se você olha lá, coloca na tela inteira para a gente ter o endereço eletrônico, negócios.jundiaí.sp.gov.br. Então esse é o momento, Cris, para você divulgar também para o munícipe. Todo mundo já tem que saber disso, quer dizer, que existe agora um tipo de um Google jundiaense onde todos os serviços estão disponíveis. E convidar também os empresários, os comerciantes para se cadastrarem aí. Sim, é muito importante isso, viu, Patrick? E isso para o município é uma questão de emprego também? Sim, esse eixo do meu comércio, ele foi criado para poder incentivar os comerciantes a divulgarem os seus produtos e aos prestadores divulgar os seus serviços. Então, faço aqui um apelo aos comerciantes e aos prestadores de serviço. Se cadastrem no portal Jundiaí Empreendedora, é tudo gratuito. No eixo de baixo, que nós estamos lá, apoio ao empreendedor. Nós falamos no início aqui, nós temos 51 mil CNPJs abertos na prefeitura, desses 51 mil, 35% já são MEIs. Excelente. Nós precisamos dar atenção para eles. Entendi, claro. E aí nós temos apoio do Sebrae,
qual mais, manda? Senac, Fatec. Por que nós pedimos para que eles nos ajudassem? Para poder fazer o plano de negócio deles, ensinar eles a vender pela internet, então criar a sua página. Um guia, né? Sabe? Passo a passo, assim. A ele poder oficializar como abrir o seu MEI, como oficializar isso, e tudo digital. Ele não precisa, para ele abrir o MEI, hoje não precisa mais ir na prefeitura, faz tudo online. Sensacional. Aliás, no dia 21 e 22 de novembro agora, nós vamos ter o mutirão do MEI. Vai ser um evento lá no Parque da Uva. Nós vamos ter ali, nós estamos imaginando um atendimento de quase 2.000 empresas. Maravilhoso. Sensacional. Mas você vê, é isso que a pandemia trouxe isso também, o que você acabou de comentar, antecipou, né? Antecipou e a gente precisa dessas ferramentas. Provavelmente estava no projeto uma ferramenta dessa e ia lançar daqui 1 ano, 2 anos, não sei. Antecipou. Foram 4 meses intensos com técnicos da Sijum, agradecer toda a equipe da Sijum que ajudou na elaboração do portal, né? Eu levava as ideias e eles traduziam para o mundo digital deles, né? Com a programação do sistema. E nós já estamos preparando a segunda fase dele. Então, dentro desse portal ali, então nós temos o eixo do comércio, nós temos o eixo do empreendedorismo, o da empregabilidade. Isso, vamos... Aí, ó, da empregabilidade, eu quero convidar a todas as pessoas que estão buscando uma oportunidade de emprego. Acesse o portal Jundiaí Empreendedora. Lá no campo, deseja dar entrada no seguro-desemprego? Se você está desempregado ou desligou de uma empresa, você entra lá, vai agendar o seu horário, tudo. Deseja uma vaga de emprego em alguma empresa? Clica lá no primeiro, em busca de um emprego. A partir desse momento você vai ter acesso. Hoje nós estamos com 1.800 vagas em aberto. Semana passada nós batemos 2.000, olha lá, está com um tema maior agora, fácil para visualizar. Então o primeiro lá é quem busca emprego, o segundo é quem quer fazer o seu seguro-desemprego e quem quer, as empresas que querem divulgar suas vagas. Então é muito simples, volto a dizer, é gratuito novamente, tanto para a empresa... Olha aí, está em busca de um emprego... Esse é o caminho, tá vendo? Então eu ensino o candidato a se conectar com o portal, então lá eu ensino, tem um passo a passo para ele poder se cadastrar. No segundo hominho ali, precisa de dicas para elaborar o seu currículo, então eu tenho todas as dicas de como fazer o currículo direitinho para poder se apresentar bem para uma empresa. Eu vou para o do MEI, vou para o último lá. Precisa de dicas para se preparar para uma entrevista? Então, como ele se comporta numa entrevista, quanto tempo antes ele chega numa entrevista, como ele deve se comportar, inclusive com sua roupa. A roupa, que roupa que você tem que colocar para uma entrevista. Então, nós damos todas essas dicas o gestual que o PAT dá. Então, o portal dá esse acesso. E aí, eu vou em vagas ali, clicou em vagas, eu vou ter acesso, olha lá. Se desce até o finalzinho, até a última lá, não sei se está com imagem ou está online, a imagem, né? Então não vai aparecer, mas hoje agora no final da tarde, 1.800 e tantas vagas. Aí, olha lá, eu tenho o nome da empresa, a vaga que ele está, o título lá é o tipo de vaga que está sendo disponibilizada, o detalhe da vaga, que é a penúltima coluna, e adesivozinho lá, eu, Cristiano, me interessei pela uma vaga ali, eu vou lá em candidatar-se, o meu currículo vai direto para a vaga, lá para o RH das empresas. Então, o papel que eu faço, as reuniões que eu faço todas as terças-feiras com o empresário, é exatamente para que o empresário insira suas vagas no portal, porque algum cidadão jundiaense vai se conectar com essa empresa. Isso é fantástico. Quer dizer, eu não imaginava que tem 1.800 vagas em Jundiaí abertas. Quer dizer, sensacional. A gente fica com a impressão que está faltando emprego. Na verdade, tem 1.800 vagas nesse atual momento. E o que precisa é esse interesse. Quem está desempregado, olha, já tem a dica aí, entra no portal, se cadastre, dá uma olhada nessas 1.800 vagas. É vaga pra caramba. Então depois não vai falar que não tem vaga. Tem muita vaga atualmente. O Fábio comentou que de ontem para hoje subiram 500, 600 vagas. Magazine Luiza. A Magazine Luiza inseriu quase 100 vagas, né? Nós temos a Total Express que contratou 800 vagas pelo portal. Nós temos o Rodão que contratou mais 160 vagas pelo portal. Esses já contrataram. McDonald's está contratando, CIA está contratando, Coca-Cola está contratando. Então as grandes indústrias de Jundiaí hoje já estão participando. E os pequenos também. O importante é isso, que às vezes é uma vaga, não importa. Claro. Use o portal foi construído, foi criado para atender a necessidade do empresário. Pequeno, médio e grande.
para atender o cidadão que busca uma oportunidade de emprego. Não importa qual, se é o que faz o chão da fábrica ou se ele faz a direção da empresa, não importa. O portal ele foi construído para atender a todos. Essa divulgação, a gente fica muito satisfeito, o Abramo e eu, de estar podendo trazer essa informação para o público e repetir exaustivamente essa informação, porque ela é relevante, ela é importante. Sim. Às vezes a pessoa não sabe que tem 1.800 vagas atualmente, amanhã pode ter 2.000, se Deus quiser vão ter 1.500, porque algumas já foram contratadas, mas continuamente e dinamicamente esse portal onde a informação está. Quer dizer, isso tem que ser divulgado fortemente, massivamente. E o segredo hoje, se a gente tivesse ele aqui, acho que o maior desafio nosso é a divulgação. Né? A divulgação. Porque hoje não tem mais um único canal. Antigamente você ia na rádio ou no jornal, né? Você buscava informação. Hoje nós temos tantos canais que as próprias pessoas não sabem mais por onde acompanhar. Acabam né? se perdendo. Se perdendo. Então acho que o que vocês estão fazendo conosco hoje aqui, Sim. dar essa oportunidade da gente vir falar desse trabalho aqui, da importância que ele tem na vida das pessoas, de poder gerar emprego e renda. Eu falo para o prefeito, para o Luiz, e falo para o José Antônio Polimotto que eu me sinto realizado hoje, porque esse portal, essas 1.800 vagas que estão aqui hoje, não são as vagas que foram colocadas há 6 meses atrás. Essas vagas daqui a 14 dias já caem automaticamente. Sim. Então elas são atualizadas diariamente. Nós não vamos ver vagas aí remanescentes, atrasadas de antigas que já foram ocupadas e que não estão mais à Dinâmico, disposição. o negócio é dinâmico. Ele é dinâmico. Não, isso é importantíssimo. Entendeu? Esse é o detalhe daqui. Esse é o detalhe. Ele só fica no máximo 14 dias. E quando cai, aí a empresa vai receber um comunicado dizendo assim: as suas vagas foram já ocupadas? Se não, tem interesse de subir? Sim. Aí a empresa tem que entrar no portal e fazer a sua conexão e subir de novo as vagas. Então você vê que não vai encontrar vaga velha não. Pode entrar lá que tudo vaga atualizadas. Cabe ao munícipe, ao desempregado, aquele que quer trocar de emprego, sempre olhar no portal. Todo mundo tem hoje acesso à internet. Não, Vamos dizer todo assim. dia, né? Não O tem cara como. tá Olha, procurando emprego, tal. o cara tem que olhar 3 vezes por dia o portal, porque as vagas vão entrando, então ele tem que entrar. Se a gente entrar agora, com certeza o número já são outros. E tudo isso, Cris, faz parte do Jundiaí Empreendedora, é isso? Isso, e aí nós criamos um programa que chama Jundiaí Empreendedora. Esse programa ele visa fazer essa relação entre público e privado, ele visa criar essa conexão entre as pessoas, entre os empresários. Né? Nós temos diversos serviços hoje oferecidos através do portal, que é aquele momento que eu te falei do curto prazo, as nossas ações a curto prazo. Aí nós vamos entrar no médio prazo. Né? Por que a gente fala? Porque a longo prazo, para uma gestão, quando eu estou na gestão, eu já entreguei meu PPA, né? Que são todas as nossas propostas dos próximos 4 anos, agora eu tenho que fazer entrega. E o governo ele é avaliado por entregas. Aí ela está falando do comércio. Vamos abrir essa tela inteira, Paula? Ela está apresentando essa aí o última. meu comércio, que já são as empresas que foram cadastradas. E essa empresa é legal, porque quando a gente clica lá no guia e eu digito lá, ó, tem lá, ó, são todos aqueles. É obrigado a ter um logotipo lá, tá vendo? Eu tô vendo aqui, como eu enxergo pouco, tô vendo só o A3. A3 é a terraplanagem, né? Se não me engano, lá do Alexandre Fernandes. Né? Lá em cima tem 1, 2, 3 entrega, tem Então, aí eu me interessei. 99 eu clico no WhatsApp lá, naquela. Tem um WhatsApp ali. O município está pesquisando, eu preciso de terraplanagem. Eu clico no WhatsApp e já estou em contato direto com a legal, empresa. totalmente integrado. Tem todos os links, né? Todos os os links links. são todos Fala aí. direto com o vendedor. Então você clicou lá, eu quero comprar um hambúrguer. Puxa, eu quero comprar um hambúrguer lá. Estou vendo o 99 hambúrguer Shop. lá. Eu clico no WhatsApp, já estou falando no balcão de vendas dele. Me manda aqui o X-Tudo, o X-Salada e pronto. Ele tira o pedido, passa o Pix, faz o cartão, tá feito. Fazendo uma pergunta para você. Você formou um comitê, muita gente participou, mas essa ideia você viu em algum lugar sendo feito antes? Ou Não. você teve assim essa inspiração? Ou Era a discussão do momento, né? Como que digitalizar tudo, como a gente criar procedimentos e processos que sejam mais inteligentes, sejam mais rápidos. O meu PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador, jamais conseguiria, ele continua no seu atendimento tradicional, Sim. mas jamais ele conseguiria oferecer 2.000 vagas simultaneamente.
E não, jamais ele ia conseguir perna, a gente não ia ter telefone para ligar para todas as empresas ao mesmo tempo. Lógico. Eu tenho que deixar uma coisa dinâmica, uma coisa que aconteça naturalmente, não precisa ter um envolvimento mais do poder público. Eu, como vereador, sofria muito, sabe por quê? Eu recebia toda semana centenas de currículos. Ah, vereador, me ajuda, estou desempregado. Ô, vereador, me encaminha. E tudo isso aí para mim, né? Pô, Cristiano, vamos conectar, vamos fazer. Então, eu comecei a trabalhar essa ferramenta pela própria necessidade da cidade, pelo aquilo que eu vivi na prefeitura, no legislativo, com a própria opinião dos próprios vereadores que ajudaram na construção dessa ferramenta, né? Cara, com o apoio que eu tive do governo de poder rapidamente, junto com a agir, né? desenvolver, porque é rápido, né? Uma coisa. Então, a curto prazo, eu tinha que trazer todos os nossos serviços para o mundo digital. E a médio prazo, nós vamos apresentar para vocês hoje eu não sei se eu trouxe, nós não mandamos acho que o vídeo hoje do novo espaço, mas agora nós vamos levar isso para o mundo físico, porque ainda as pessoas querem o contato. Claro. Legal. Nós poderíamos estar fazendo essa entrevista aqui, eu lá na minha casa, vocês aqui. Mas esse calor humano que nós temos de estar próximo, olhar no olho, tem a necessidade. Não que o digital fique à distância da gente, né? Mas o físico também é importante, até pela simplicidade de algumas pessoas, que tem pouca relação ainda com o mundo digital, com o mundo virtual, que precisa, às vezes, de um contato físico para alguma busca de algum documento, de algum encaminhamento, de algum curso. Então, nós vamos entregar, se Deus quiser, até o final do ano, um equipamento novo do Jundiaí Empreendedora, né, que vai estar instalado lá no Maxi Shopping. Legal. E esse espaço inovador, tecnológico, onde nós vamos ter startups instaladas naquele ambiente, nós vamos ter um co-work oferecido gratuitamente também para a comunidade, para a utilização desse network, não só entre os MEIs, entre os empresários, mas entre o trabalhador. E nós vamos ter todos os nossos serviços, desde o PAT, desde o Banco do Povo, desde o Balcão do Empreendedor, desde o agronegócio, desde a vigilância sanitária. Que mais, Manza? O DAI. Nós vamos ter diversos atendimentos centralizados num único lugar. Quase um poupa-tempo, mas para empreendedor. O poupa-tempo dos negócios da cidade. Olha que legal, isso é bom, hein? Que legal. Você vê que quando isso me deixa muito feliz, porque quando você une o poder público com o empresariado e com o povo, esse triângulo... O negócio anda, né? Perfeito, Flui. né? Ele flui e as coisas... Porque um precisa do outro. Exatamente, Sim. os resultados, e agora com essa conectividade, né? Com as coisas muito rápidas, todas digitalizadas, independentemente também a preocupação de ter um espaço físico para aquelas pessoas que não têm essa possibilidade ainda de conviver com o mundo digital. Então, realmente, eu fico extremamente... Porque eu sou do mundo... empresarial, executivo, corporativo. Então, quando a gente conversa com uma pessoa do poder público e fecha esse triângulo, o resultado Mas vamos combinar assim, ó, quando você for lançar o espaço físico, quem sabe você vem aqui e lança em primeira eu quero mão, que vocês vão lá comigo. Podemos fazer uma reportagem lá. Quando eu estava reunido com o Luiz e com o Parimossi, né, a gente estava falando desse espaço, que eles foram, por isso que eu falo, né, eles me deram a liberdade de trabalhar. Sim. E estão sendo participativos, né, dentro dessa construção. É uma construção feita de várias mãos, onde a gente consegue entender que quem ganha com isso é a cidade, claro, são as pessoas, população. São políticas de Estado que nós vamos passar. A gente está de passagem no poder público, e amanhã serão outros que estarão com o nosso lugar e que outros venham para melhorar aquilo que está bom ou para terminar com aquilo que não funcionou e começar coisas boas, né? E eu tenho certeza que o Jundiaí Empreendedora vai passar a ser uma lei municipal. Nós já preparei a lei também, já está sendo encaminhada em breve para a Câmara Municipal, para aprovação dos vereadores. Então o Jundiaí Empreendedora ele passa a ter um destaque na vida das pessoas empreendedoras. Seja ele aquele cara que vai investir, seja aquele cara que vai participar junto com alguém que está investindo. Eu acho que é muito importante. Acho que nós passamos pra gente, patamar. Cris, nós aqui do programa Business 360, cujo foco um dos principais focos é o empreendedorismo, a gente tem uma cidade que tem esse foco bem claro de empreendedorismo, Jundiaí Empreendedora, é uma grande satisfação. A gente é um grande entusiasta, nós somos entusiastas do empreendedorismo por conceito, né? A gente acredita que o empreendedorismo é um dos grandes pilares aí de prosperidade, inovação, geração de emprego como um todo. E o foco, se uma cidade abraça isso
como quase política de Estado, política de governo, os resultados vão chegar. Então não tem jeito. Vai ter mais emprego, vai ter mais inovação e a gente espera que outras cidades também, né? Esse programa ele vai para além de Jundiaí, vai para tem cidades no Nordeste que estão assistindo a gente, a internet digital, né? Mundo digital, que sirva também de inspiração para outras cidades, né? O espírito empreendedor pela política, pelo poder público, levado a sério, assim como uma política de Estado e de governo. Mas a gente tem que continuar, porque o programa... E você sabe que eu recebo, Patrick, eu tenho recebido muitas cidades para conhecer o Jundiaí Empreendedora. Legal. Muitas cidades. Eu entrego a cópia da lei, né, da PL, do projeto de lei que nós estamos preparando, explico o portal, eu tenho um prazer de falar do portal, né? Então, com detalhe para poder... Claro. Apresenta a Siju, porque ela pode ser uma fornecedora desse material para os municípios, né? E a ideia é que hoje eu me passaram um link também, Sorocaba fez um feirão do emprego, uma coisa que me trouxe assim, me chamou bastante atenção. Sim. Eu acho que nós temos que copiar coisas boas. Claro. Né? Então, copiar não é feio. Eu acho que aquilo que funciona, aquilo que é importante para movimentar a economia da cidade, a gente tem que fazer, né? E eu fiquei muito feliz de ver isso em Sorocaba. A gente vai pensar aí, além do nosso mutirão no MEI que nós vamos fazer agora em novembro, estou pensando no começo do ano de fazer um grande feirão aí de conexão de empresas com empregado. Esses eventos que você fizer e a cidade fizer, tendo conexão com empreendedorismo, mundo executivo, corporações, empresariado, você conta com a gente aqui, o nosso canal, o nosso programa Business 360, ele apoia, ele fomenta nas ideias o conceito do empreendedorismo. Então, tudo que for relacionado ao empreendedorismo, você conta aí com uma porta e um canal de comunicação para você distribuir isso, porque é o que a gente acredita também, né, Abramo? E uma coisa, o nosso programa tem sim a inspiração. Nós queremos trazer para os nossos telespectadores a inspiração. Então, você até falou no começo do programa, nós trazemos aqui executivos, empreendedores, pessoas do poder público e também conversamos com pessoas que começaram com um empreendimento muito pequenininho e graças a Deus hoje tem 3, 4, 5 filiais, isso é fantástico. Meu pai começou assim. Então, a gente tem o prazer de inspirar as pessoas. Quando a gente consegue inspirar alguém, a gente vai para casa super feliz. Feliz, né, Patrick? exatamente. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu olho a história do meu pai, o Abramo, ele começou com uma borracharia de madeirite na Avenida Jundiaí, quando ainda era tudo estrada de terra lá, né? Sim. E graças a Deus conseguiu seguir carreira aí e criou a empresa que criou. Mas a gente tem que fazer assim tudo que for possível para promover conhecimento. E uma preocupação nossa, eu acho que é importante aqui dizer, né? Nós estamos com 2.000 vagas quase em aberto hoje. Sim. Nós vamos entregar, acredito eu que até o início desse próximo mês de novembro, nós criamos um programa chamado Qualifica Jundiaí. Nós vamos lançar esse programa, porque nós somos muito preocupados com a mão de obra, muito preocupados com a falta de mão de obra para atender as empresas que estão chegando, com as empresas que já estão estabelecidas. Há uma demanda já retraída, a retomada econômica, ela houve um aceleramento já nesse segundo semestre. As indústrias continuaram crescendo. Nós tivemos hoje os números do CAGED. No 9º mês consecutivo, nós somos superávit em carteiras assinadas em Jundiaí. Então, nós temos saldo positivo em carteiras assinadas pelo 9º ano seguido. Bacana. E, ao mesmo tempo, pelo 9º mês seguido, pelo CAGED. Então, nós temos uma fila de 2.000 vagas lá esperando. Então, nós temos que se preocupar com qualificação, porque a gente tem aí quase 2.000 vagas, mas as empresas precisam de pessoas qualificadas. Não adianta também, né? Tudo tem que encaixar. Então, esse ponto que você tocou é muito importante. Você já havia comentado comigo. Sim. A importância da qualificação, da educação, quer dizer, e trabalhar nesse sentido é fundamental. E esse projeto que nós vamos lançar, ele tem essa característica. Nós já ouvimos mais de 60 empresas. Por amostra, eu já tenho mais o levantamento de quais são as mãos de obras que estão retraídas de cada empresa, ou por grupos, do mesmo segmentos. Então eu já sei, por exemplo, auxiliar de logística, auxiliar administrativo,
Como chama? Eu falo piloto de empilhadeira. Empilhadeirista lá. Como é que chama, Manza? Eu sempre esqueço lá. Operador de empilhadeira. Eu falo piloto, mas eu sou piloto. Toda vez que eu falo de pilotar alguma coisa, é piloto de empilhadeira. Mas é operador. Então a gente já tem uma amostra já de todos os segmentos da cidade. Por isso nós vamos lançar agora o Jundiaí Empreendedora, quer dizer, o Senai, Sebrae, todas essas instituições estão com nós gratuitamente. Nós vamos criar o curso entre primeiramente o comportamental, para depois direcionar para o curso técnico, e as empresas já estão conosco olhando. Acabou o curso, a chance dessas pessoas ser contratadas diretamente é grande. Excelente. Porque elas estão conosco, os empresários estão acreditando no projeto, o poder público está unindo forças com o povo jundiaense. Então esse programa ele vai conectar diretamente as pessoas que buscam oportunidade de emprego, com as empresas que querem contratar, com o curso que a empresa está oferecendo. É isso mesmo. Maravilhoso. Esse qualifica. Vamos seguir, que a gente ainda tem algumas perguntas. É muito Mas está acabando já o tempo? Não, então a gente passa tem que rápido, tomar cuidado, passa rápido. rapidinho, mas a gente ainda tem que cobrir alguns pontos aqui. A pergunta, o fomento ao comércio de rua, como está sendo feito? Porque a gente viu que o comércio de rua foi muito afetado na pandemia, infelizmente, né? O pequeno comerciante. O que a prefeitura, o que vocês da gestão do desenvolvimento econômico têm pensado e planejado e vão fazer para fomentar o comércio de rua? Primeiro, eu sou um comerciante de rua, meu irmão hoje faz parte da associação comercial, ele é o presidente do conselho da associação comercial. Lá nós temos diversos empresários que todos tiveram uma dificuldade muito grande, né? Nesse eixo do meu comércio, principalmente, por isso que eu reforcei aqui no início, quase que estou implorando para o comerciante se cadastrar. Sim. A prefeitura tem uma campanha pronta para soltar o vídeo, convocando o cidadão jundiaense, dizendo jundiaense, compra de jundiaense, para que consuma dentro do seu bairro. Nós temos uma campanha para poder gerar a economia do local, né? A economia da cidade, do seu bairro. A gente quer que as pessoas não deixem, não é para deixar de comprar pelas plataformas, pelas Magalu, Mercado Livre, Americano, não. Mas lembre que no seu bairro tem um comerciante. Claro. Lembre que lá tem um prestador de serviço que sustenta uma família e que precisa. Então, o meu comércio, o eixo do meu comércio, ele foi criado exatamente para conectar as pessoas. Então, é muito legal para as pessoas irem, pesquisem o meu comércio, você vai ver que você vai conseguir buscar dentro do seu bairro o comércio mais simples. Eu tenho um restaurante no meu bairro, quero saber se está aberto agora. Ele vai lá, clica e vai saber se vai estar aberto. Se não tiver com o horário, ele vai se conectar com o WhatsApp. Mas eu quero comprar um pneu. Aonde eu compro um pneu hoje? Eu quero um restaurante não sei aonde. Então, o portal ele veio exatamente para assessorar, ajudar e auxiliar as pessoas que buscam consumir. Isso é muito importante, porque, por um lado, a pandemia ela aumentou muito o comércio eletrônico, então esses grandes marketplaces ganharam muito em volume de negócios, e o pequeno, em contrapartida, ficou numa situação muito fragilizada, porque a própria natureza, né, da pandemia. Então, a gente restabelecer um pouquinho esse equilíbrio é fundamental. Né? Fomentar isso é fundamental para as pessoas sobreviverem. Né? Além de desburocratizar o sistema, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos linkando o sistema municipal com o sistema do Estado, para que o VRE, que é o do Estado, possa estar ligado conosco. Então, muitas das dificuldades que as empresas têm, com a morosidade, com documentação, hoje o Balcão do Empreendedor nosso já é um sistema super avançado em relação aos municípios. Com essa integração do Estado, e aí a Secretaria de Finanças, que é do José Antônio Polimós, juntamente com o Roseli e toda a equipe lá de Finanças, tem trabalhado muito fortemente para poder desburocratizar isso. Então isso vai ajudar também os novos comércios. A gente abre, para você ter uma ideia, a Jundiaí abre uma média de 500 empresas por mês. É muito. E fecha 200, 300 empresas por mês. É uma coisa assim meio maluca. Então, como você fala, como que abriu 500 empresas? Como é que fechou 200? Acontece isso mensalmente. Isso em virtude do MEI também? Tudo. O MEI é o grande vilão disso, né? O MEI é... Eu tenho uma pergunta aqui para te fazer que eu acho que vem um encontro aqui. Por que o MEI é importante para a cidade e como está sendo feita essa ajuda aos empreendedores? E aí você linka... MEI, microempreendedor individual, importantíssimo.
Eu acho que assim, os MEIs, nós temos que entender que ele é um grande negócio daqui a um pouquíssimo tempo. É um grande gerador de emprego, é o que vai dar renda para a família, é o que vai trazer inovação para a cidade, que vai trazer oportunidade para crescimento, né? Então nós temos que ter uma atenção especial. Por isso que todas essas... Nós tivemos essa semana, não sei se vocês acompanharam, nós tivemos a FEICAD. A FEICAD aconteceu lá no Maxi Shop, é uma feira muito grande, se não me engano é a 17ª edição que acontece em Jundiaí, onde reúne todos os empresários do meio da construção, arquiteto, que movimenta a parte da economia, que a parte de construção é uma fundamental. Ela e o varejo são os dois pilares. São pilares. E eu andando pelos box, encontrei diversos MEIs. Eles são terceirizados das grandes. Eles prestam serviço para os grandes. Então a gente tem que focar no quê? Para que esse cara tenha uma vida mais longa. Porque o histórico do MEI é que depois de 24 meses, fecha. 50%, 60% fecha. Por que fecha? Porque quando ele nasce, ele não nasce com a base. Que a base é o plano de negócio, que nós temos a FATEC hoje que vai ser o grande parceiro, nós devemos assinar o convênio nos próximos dias, que é infelizmente no poder público, não é que nem nas nossas empresas. A gente toma uma decisão e fala assim, Abramo, a partir de hoje está fechada a nossa parceria, você põe a propaganda para mim aqui e em troca eu te dou o serviço. No poder público, se alguém quiser doar o serviço, tem uma burocracia, uma lei que tem que ser chamamento público, tem que, porque ele pode acontecer de outros interessados a participar, Então nós estamos preparando essa lei, esse convênio com a FATEC para poder o quê? Auxiliar no início desses MEI, para que ele possa ter o plano de negócio dele, para que ele possa... já sabemos quanto custa o produto, você vai ver, eu quero fazer o bolo. Quanto custa fazer o bolo? Ele vende por R$10, mas R$10 às vezes não pagam o custo do bolo. Então nós vamos ensinar esse cara a formatar o preço de custo, o preço de venda, como ele coloca no custo do produto a propaganda, os impostos que ele tem que pagar, porque a partir do momento que você tem o MEI, você paga o imposto. É baixinho. Hoje o MEI paga, se eu não me engano, são 55, 60 reais. 56 reais. É isso aí. Por aí, é uma média. De 60 até acho que 90 reais, dependendo do segmento. Mas tem que pagar. Tem que estar na conta Então a gente vai dar todo o suporte para os MEIs. Por isso eu quero fazer esse espaço físico, por isso que nasceu o portal e por isso que nós vamos criar o Mutirão do MEI. Para que isso possa estar fomentando na cidade. E isso, né, Cris? A gente que trabalha com empreendedorismo e estimula e é um entusiasta do empreendedorismo, ser empreendedor, não importa se é microempreendedor ou grande empreendedor, mas tem a ver um pouquinho com a configuração e o setup mental da pessoa. Cuidar da própria vida, quer dizer, em vez de saber que eu posso ser CLT, não tem problema algum, aliás, tem muito, a maior parte acho que dos empregos ou das rendas ainda vem através de CLT, mas existe a possibilidade de eu fazer a mesma coisa para aquela empresa, mas uma relação de empresa para empresa. Entendi. Eu cuidar da minha vida como microempreendedor, o meu negócio, e isso não vai ser nenhum demérito, nenhuma perda para a empresa. Às vezes até é um relacionamento mais transparente. Então, as cidades ou setores que têm essa visão de estimular o MEI, e a gente vê a quantidade de MEIs, acho que 51 mil, me parece que é o caminho correto aí da prosperidade do país, a tendência. É mundial, né? A tendência mundial é você prestar serviço para jurídico, né? Exatamente. Fica mais honesto, fica um pouco mais... Não honesto, fica mais transparente, quer dizer, as duas partes estão cuidando dos seus interesses e se complementando, né? É um grande desafio. Eu tenho falado isso muito lá, que a gente tem... Aliás, eu tenho uma equipe maravilhosa dentro da UGDEC. A UGDEC é a nossa unidade de desenvolvimento econômico, né? Então, todos os profissionais que estão lá, os que trabalham, os meus diretores, são todos parceiros, né? A gente tem uma equipe muito boa. Então, a gente vai continuar desenvolvendo projetos. Nós temos na inovação, tecnologia. Nós estamos criando aqui o sistema... Da tecnologia aqui de Jundiaí, da inovação. Nós vamos ter as startups chegando, que são grandes empreendedores que começando. Nós vamos ter muita coisa para falar ainda, muita coisa para falar. Vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. Vai ter que voltar no próximo programa. É um prazer a gente poder voltar aqui e falar com vocês. Um prazer. Mas a gente, olha, já está chegando ao final do programa
Então, a gente gostaria de agradecer muito a sua presença, o nosso convidado especial, pela excelente entrevista, bastante inspiradora e enriquecedora, né? Em termos de informação, e com certeza quem nos assistiu sai com um ânimo, vamos dizer assim. Jundiaí está fazendo a parte dela em termos de empreendedorismo. Jundiaí Empreendedora é uma iniciativa que está aí. Agora os munícipes têm que entrar no portal, olhar, tirar dúvidas, entrar em contato, cobrar os seus vereadores, cobrar os seus gestores também, por que não? Eu acho que a prefeitura portas abertas para quem quiser conversar. E agradecer mais uma vez a sua presença, já fica aí desde já o convite para você voltar, para a gente falar um pouco mais, porque o tema é muito intenso, muito rico. Tem muitas informações, mas infelizmente a gente tem um horário do programa. Exatamente. Caso contrário, a gente ficaria aqui pelo menos mais umas 2 horas conversando. Legal. Muito obrigado. Foi um prazer. Cris, obrigado. Parabéns. Cris. Parabéns. Sucesso aí à frente da gestão e que Jundiaí continue cada vez mais próspera aí. E conte com a gente. Muito obrigado. E agradecer aos nossos telespectadores pela audiência. Até o próximo programa Business 360. Fiquem todos muito bem e boa noite.